Olá, então chegamos à quarta e última aula desse microcurso, ou algo próximo a isso, de lógica. E aqui nessa quarta aula eu vou tentar dar algumas diretrizes de quais coisas nós devemos evitar na hora de construir argumentos e também diretrizes de que falhas nós devemos apontar na hora de avaliar argumentos de outras pessoas. Então eu vou mostrar basicamente aqui, vai ser rápido essa aula, algumas falácias, tá certo? Existem muitas falácias, mas eu vou decidir aqui falar apenas sobre 4, tá bom? Eu vou me deter um pouquinho na última, as 3 primeiras eu vou passar sobre elas de forma relativamente breve. Bom, então, esse termo falácia, né, ele é usado de várias maneiras diferentes, e muitas vezes de maneira bastante inapropriada e incorreta. Então, primeiro de tudo, o que é uma falácia? Falácia é um tipo de argumento, tá bom? Falácia é um tipo de argumento. Então, muitas pessoas falam assim, o que você acabou de dizer é uma falácia. Não. Assim, se o que a pessoa disse foi só uma frase. Então, uma frase nunca é uma falácia, tá certo? Isso é uma coisa muito importante, uma distinção muito importante. E é muito assim, incrível como muitas pessoas deslizam sobre essa distinção que eu vou falar agora, em relação ao uso dos conceitos de validade, de verdade, assim por diante, né? E aí tem a ver com essa explicação breve que eu vou fazer sobre o conceito de falácia. Então, em primeiro lugar, tá certo? O que é verdadeiro, o que é falso, pessoal, são frases, sentenças e proposições, tá bom? Isso é o que é verdadeiro ou falso. Argumentos nunca são verdadeiros nem falsos. Nunca. Argumentos não são nem verdadeiros nem falsos. Argumentos são válidos ou inválidos, como nós vimos. São corretos ou incorretos. Nunca verdadeiro ou falso, tá bom? Então, da mesma forma, tá bom? Uma falácia é um tipo de argumento, tá bom? Então, eu posso dizer que esse seu argumento é uma falácia. Essa sua frase é uma falácia? Não. Essa sua frase é verdadeira ou falsa. Ok? Então, falácia é um tipo de argumento, tá bom? Não é muito fácil nós definirmos o que é uma falácia, por conta da variedade de coisas que têm sido classificadas como falácia, historicamente. Mas, assim, no sentido bem amplo e grosseiro, nós podemos dizer que uma falácia é um argumento inválido, tá bom? Ou incorreto, que, no entanto, tem algum apelo psicológico. Então, é um argumento ruim, tá certo? No sentido lato do termo, que aparenta psicologicamente ser um bom argumento. Tá certo? E aqui a gente vai ver exemplos disso. Então, agora, não é apenas um argumento inválido, porque existem argumentos válidos que são falaciosos, né? Então, falácia é basicamente um argumento ou um tipo de argumentação que vai de encontro às diretrizes básicas de o que é uma boa argumentação. Existem várias diretrizes, eu dei 4 aqui para vocês, mas são coisas que devem ser evitadas. Agora, o ponto importante é, se nós seguimos as diretrizes da boa argumentação, nós nunca vamos incorrer em falácias, em argumentos falaciosos, tá certo? Mas é importante a gente saber quais são esses argumentos falaciosos para a gente poder identificar e principalmente nomear esses argumentos quando nós nos deparamos com eles. Então, o primeiro tipo de falácia que eu vou mostrar para vocês é um tipo muito comum, principalmente na argumentação, não sei nem se já dá para chamar de argumentação, ou na discussão cotidiana, não é? Principalmente na discussão, assim, em discussões mais apaixonadas, né? Como discussões políticas, né, que infelizmente são desprovidas muitas vezes de racionalidade e clareza, né? É o chamado argumento contra o homem. Então aqui eu tenho uma definição dele. Então, o argumento contra o homem ocorre quando alguém, em vez de atacar alguma afirmação que alguém faz, ou seja, alguém, ao invés da pessoa analisar o argumento, analisar o que a pessoa está falando, ela vai analisar, ou no caso, atacar o autor da afirmação do argumento. Aqui eu tenho um exemplo. Nietzsche morreu louco, portanto, devemos desconsiderar tudo o que ele disse sobre a filosofia. Então, mais uma vez, se nós devemos ou não desconsiderar o que Nietzsche falou sobre a filosofia, isso deve ser dito a partir de uma análise sobre o que ele falou sobre a filosofia.
a partir de uma análise das teses dele, dos argumentos que ele colocou em favor dessas teses. Se ele morreu louco, se ele morreu feliz, se ele morreu arrependido, isso é irrelevante. É irrelevante. Porque um argumento, ele é válido ou não em função dele mesmo, não em função de quem colocou o argumento. Uma tese filosófica é aceitável ou não em função dela mesma, mais a argumentação que é dada em favor dela, e não em função de quem está defendendo aquela tese. Então é um tipo de falácia onde o foco central, que é a ideia que deve ser analisada, a ideia, a tese, o argumento, esse foco ele é desviado para algo que é irrelevante, que é o autor da tese. Né? Irrelevante, completamente irrelevante. Né? Completamente irrelevante. E aqui eu tenho o que a gente pode chamar de forma lógica desse tipo de falácia. Uma pessoa X específica afirma que P, onde esse P aqui pode ser uma sentença, uma proposição, uma tese, ou uma hipótese, ou pode ser um argumento, tá bom? X tem alguma característica reprovável ou está influenciado pelas circunstâncias especiais em que se encontra, portanto, o que X diz não é verdade. Ok? Então, esse tipo de argumentação, por favor, deve ser evitado. Um segundo tipo de falácia, que é, em certo sentido, o oposto do argumento contra o homem, é o apelo à autoridade. Aqui eu tenho a definição. Argumentar em favor da aceitação de alguma afirmação ou argumento, ou tese, apenas porque certa pessoa, geralmente alguém que é famoso ou muito conhecido, uma autoridade, disse tal coisa. Né? Essa também é um tipo de falácia muito comum e, pasmem, muito comum em círculos filosóficos, né? Infelizmente. Então aí eu tenho dois exemplos. Einstein disse que tudo é relativo, portanto tudo é relativo. Pelé afirma que o refrigerante R é ótimo, logo o refrigerante R é ótimo. Ou seja, se tudo é relativo ou não, isso deve ser julgado em função da abrangência, da veracidade dessa tese, e não em função de quem falou. Né? Não em função de quem falou. Por mais famoso e por mais autoritativo que uma pessoa pode ser, qualquer coisa que ela fala está sujeito a erro, está sujeito a engano. Então se o que aqui essa pessoa diz é verdadeiro ou não, isso deve ser julgado em função da própria coisa que a pessoa está dizendo, e não em função de quem está dizendo essa coisa. Ok, a forma lógica seria mais ou menos isso. X afirma que P, X é uma autoridade, portanto, P. Então essa é a falácia de apelo à autoridade. A terceira também é muito famosa, apelo à ignorância. Aqui eu tenho uma definição. Afirmar que alguma conclusão deve ser verdadeira simplesmente porque não está demonstrado que ela é falsa, ou que é falsa simplesmente porque não se provou que é verdadeira. Um exemplo aqui, fantasmas... Aqui está errado, tá? Não, ao contrário, desculpa. Está correto. Fantasmas existem, pois ninguém mostrou que não existem. Né? E também a gente poderia dar um exemplo contrário. A gente poderia também dizer o seguinte. A gente poderia dizer o seguinte. Fantasmas não existem, pois ninguém mostrou que eles existem. Então, curiosamente, são dois argumentos que chegam a conclusões contraditórias, né, usando a mesma fórmula, por assim dizer. E isso mostra que a fórmula é errada, tem algo errado com a fórmula. Então, e que fórmula é essa? A fórmula é a seguinte: ninguém provou, está aqui a forma lógica, tá? Ninguém provou que não P, né? Portanto, P. Então, ninguém mostrou que fantasmas não existem. Perdão, ninguém mostrou que ninguém mostrou que fantasmas não existem, portanto, fantasmas existem. Pelo simples fato de que nós somos ignorantes acerca de algo, nós vamos concluir a negação desse algo. Né?
Então P pode ser qualquer coisa, inclusive uma sentença negativa. P pode ser fantasmas existem e P pode ser fantasmas não existem, tá certo? Então, esse apelo à ignorância é aquela ideia, não é, que é usada corriqueiramente, né, pelas pessoas. Vamos supor, a veracidade da alma. Né? Ninguém mostrou que a alma não existe. Perdão, ninguém mostrou que a alma existe, então a alma não existe. Ninguém provou que Deus existe, né? Portanto, Deus não existe. Então é uma falácia, tá certo? O fato de que nós estamos ignorantes em relação à veracidade de uma certa proposição não suporta a conclusão de que essa proposição é falsa. Né? Por exemplo, ninguém mostrou, e provavelmente ninguém vai mostrar, que eu tenho, digamos, mais de 5 mil fios de cabeça na minha... 5 mil fios de cabelo na minha cabeça. Por conta disso, eu vou concluir que eu não tenho mais de 5 mil fios de cabelo na minha cabeça. Eu espero que eu tenha, mas eu não faço a menor ideia. Mas o fato de eu não fazer a menor ideia de que eu tenho mais de 5 mil fios de cabelo na minha cabeça não me dá subsídios para eu concluir que eu não tenho mais do que 5 mil fios de cabelo na minha cabeça. Né? Ou seja, uma coisa não suporta a outra do ponto de vista inferencial, do ponto de vista lógico. Então, em função disso, trata-se de uma falácia. E a última falácia sobre a qual eu vou falar, essa é talvez de fato a mais recorrente, a mais famosa, né? A chamada petição de princípio ou argumento circular. A definição, ela ocorre quando a verdade ou conclusão de um argumento é de alguma forma assumida nas premissas. Aqui eu vou dar 2 exemplos, tá? Eu vou falar sobre o segundo, que talvez seja um pouquinho mais claro. Deus existe porque isso está na Bíblia. E tudo que está dito na Bíblia é verdadeiro, pois ela é a palavra de Deus. Então o que esse argumento aí diz? Ele diz o seguinte, bom, a conclusão é Deus existe, tá bom? Conclusão, Deus existe. O que é fornecido como justificativa para essa conclusão? Que Deus existe é afirmado na Bíblia, tá certo? Então aqui eu tenho uma premissa e um argumento. A premissa é dito na Bíblia que Deus existe. A conclusão, portanto, Deus existe. Só que, no entanto, é dado uma justificativa adicional para essa premissa. Né? Então aqui a gente já tem 2 argumentos, ou um encadeamento de argumentos. Então eu tenho uma justificação adicional para essa premissa. Ou falando de outra forma, essa premissa vai aparecer como conclusão de outro argumento. Que justificativa é isso? Que tudo que é dito na Bíblia é verdadeiro, né? Porque ela é a palavra de Deus. Então por que eu devo confiar no que é dito na Bíblia? Né? Porque o que é dito na Bíblia foi falado por Deus, e Deus é infalível, etc. Mas veja, ao suportar essa premissa, né, eu estou assumindo a veracidade daquilo que eu quero provar, que é o quê? Que Deus existe. Né? Eu espero que vocês... Aqui o quadro talvez fosse bem-vindo. Deixa eu copiar aqui só para deixar esse ponto bem claro. Então eu vou trazer o quadro branco para essa quarta aula. Está aqui ele. Então a ideia é a seguinte, né, desse argumento. A conclusão é Deus existe. Essa é a conclusão última, não é isso? Portanto, Deus existe. E aí eu dou como justificativa, é a primeira premissa, que é dito na Bíblia que Deus existe. Ok? É dito na Bíblia que Deus existe. Agora, por que eu devo confiar nessa premissa 1? Por que eu devo... Porque o fato de que é dito que na Bíblia... Perdão. Por que o fato de que é dito que na Bíblia... É dito na Bíblia que Deus existe, deve suportar a conclusão que Deus de fato existe. Bom, aí é dada uma... Na verdade, acho que seria a premissa 3. Então é dada uma segunda premissa, né, que eu estou botando aqui antes, só para
clarear melhor esse argumento, que tudo que é dito na Bíblia é verdade. Né? Então aqui eu tenho já um argumentozinho um pouco mais complexo. Tudo que é dito na Bíblia é verdade. É dito na Bíblia que Deus existe. Portanto, Deus existe. Bacana, bacana. No entanto, o que garante que tudo que é dito na Bíblia é de fato verdade? Aí aqui eu tenho essa premissa-chave que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, na verdade, eu vou ter um argumento dentro do outro. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, tudo que é dito na Bíblia é verdade. Mas é dito na Bíblia que Deus existe, portanto, Deus existe. Agora, onde é que está o erro desse argumento? Porque, veja, a premissa 1, ela pressupõe o quê? A existência de Deus. Né? Se a Bíblia, não Bíblia, se a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou dizendo que Deus a escreveu e, consequentemente, eu estou dizendo que Deus existe. Né? Só uma pessoa que existe pode escrever um livro, não é assim? Então, a premissa 1 pressupõe a existência de Deus. Mas é a existência de Deus o que eu quero concluir, minha gente. Então, aqui eu tenho uma circularidade, daí o nome argumento circular. Eu tenho que a própria conclusão ela é pressuposta em uma das premissas. Então, em função disso, esse argumento é inútil. Inútil. Completamente inútil. Porque as premissas devem fornecer informações novas, independente ou relativamente independente da conclusão. Porque a ideia de um argumento é você mostrar que uma conclusão existe, que uma conclusão é verdadeira, apelando para premissas que são minimamente não controversas. Porque se eu quero mostrar que algo é verdadeiro, é porque se algo que eu quero mostrar é controverso. Nem todo mundo acredita nisso. Se eu preciso de um argumento para mostrar que Deus existe, é porque tem pessoas que não acreditam que Deus existe. Tá? Então, agora, para que esse argumento funcione para essas pessoas, eu tenho que usar como premissas proposições não controversas, proposições que as pessoas que não acreditam em Deus vão acreditar. Então aí o argumento vai ser completamente inútil se entre essas premissas eu tenho exatamente uma suposição que é a existência de Deus, que é exatamente aquilo que eu quero provar. Ok? Então esse é o argumento circular. Aqui eu tenho outro exemplo. Permitir a todas as pessoas uma liberdade ilimitada de expressão deve ser sempre vantajoso para a sociedade. Ok? Permitir a todas as pessoas uma liberdade ilimitada de expressão deve ser sempre vantajoso para a sociedade. Bacana. Essa é a conclusão. E qual é a premissa? O que é que eu estou dando como justificativa para essa minha conclusão? Pois é altamente propício aos interesses da sociedade que cada indivíduo desfrute de liberdade totalmente ilimitada para expressar seus sentimentos. Então veja, essa premissa é basicamente a conclusão escrita de uma maneira um pouco diferente. O que é a conclusão? Que a todas as pessoas deve ser permitida uma liberdade ilimitada de expressão. E isso sempre é vantajoso, ou seja, permitir às pessoas essa liberdade sempre é vantajoso para a sociedade. Mas por que liberdade ilimitada é sempre vantajoso para a sociedade? Porque é altamente propício aos interesses da sociedade, ou seja, é vantajoso para a sociedade que cada indivíduo desfrute de liberdade ilimitada para expressar seus sentimentos. Ou seja, que seja permitido a todas as pessoas uma liberdade ilimitada. Então, a premissa é basicamente a mesma coisa da conclusão. Então, mais uma vez, você tem aí a circularidade. Eu estou suportando P com P. P sendo uma conclusão qualquer, e isso aí é o que aparece mais ou menos na forma lógica do argumento circular. Aqui essas reticências aqui significam premissas que vêm antes, premissas que vêm depois, tá certo? Não necessariamente depois.
não necessariamente P vai estar no meio, P pode estar no início, no fim, P pode ser a única premissa, como é o caso desse primeiro exemplo aí. Mas a ideia de um argumento circular é que a própria conclusão P, ela está entre as premissas, se não de forma explícita, como é no caso desse primeiro exemplo, não é? Ou então ela está de forma implícita, como é o caso do exemplo da Bíblia. Ou seja, ela é pressuposta, P é pressuposto por alguma premissa. Então isso é para... Nós devemos fugir disso como o diabo foge da cruz, o argumento circular. E, por outro lado, devemos procurar por isso se estamos querendo derrubar ou refutar um argumento qualquer. Ok, pessoal, então é isso. Fecho agora essa série de aulas sobre lógica. Abraço.